Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe e guarde. É uma alegria poder, mais uma vez, compartilhar a maravilhosa palavra de Deus com você. O desejo do meu coração é que Deus fale profundamente contigo, como falou comigo, através desta reflexão. E quero animar você a se dedicar completamente, totalmente, neste momento, ao aprendizado daquilo que Deus estará nos trazendo nesse momento. O tema da minha mensagem é: não tema o futuro. E você vai entender por que eu estou abordando este tema, não é? Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, não devemos temer o dia de amanhã. E veremos por quê. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, e eu vou ler para os irmãos do versículo 5 ao versículo 19. Lucas, capítulo 21, versos do 5 ao 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos falar com Deus. Pai querido, estarei expondo a tua palavra. Fala, Senhor, aos corações, assim como falaste ao meu. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os seguidores do Senhor Jesus, seus discípulos, certamente não estavam admirando aquele suntuoso templo de Jerusalém. Não estavam apenas admirando. Certo é que eles tinham certeza que Deus habitava lá naquele templo, lá no Santo dos Santos. Então eles não somente admiravam o templo, mas eles confiavam, eles punham a confiança deles ali naquele templo, porque afinal de contas, Deus habitava lá. É claro que
ouvir da boca do Senhor Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, ali os deixaram muitíssimo preocupados, não é? Com essa palavra do Senhor Jesus. Os seguidores do Senhor Jesus estavam admirando o belíssimo templo e o Senhor Jesus diz uma coisa dessas? Como é que pode? Na mente deles, com certeza absoluta, eles achavam que isso iria acontecer de imediato e que então tudo estaria perdido. Mas é interessante registrar, prezados, que essa destruição prevista pelo Senhor Jesus ali ocorreu apenas 40 anos depois, e o Evangelho de Lucas foi escrito mais 20 anos depois, e o mundo não acabou, como eles imaginavam que iria acontecer tudo ali. O fato é que o Senhor Jesus queria que eles entendessem que a destruição do templo não seria uma rejeição de Deus ao homem, mas sim, o início do cumprimento do seu plano soberano de concluir todas as coisas no decorrer de uma série de acontecimentos. Então, os seguidores do Senhor Jesus, os seus discípulos, ficam preocupados e lhes perguntam: Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Pergunta importante. E o Senhor Jesus faz questão de responder para eles. E aprendemos algumas coisas interessantes. Então o Senhor Jesus vai dizer 4 coisas que acontecerão no futuro, antes dele concluir com a sua obra aqui deste mundo. Ele vai dizer que os impostores virão e tentarão enganar a muitos. Você vai dizer, respondeu, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Olha aí a primeira coisa que o Senhor Jesus diz e a advertência. Depois ele vai dizer que as guerras e os conflitos mundiais, apesar de sempre terem existido, continuarão. Ele vai dizer, olha, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino e tudo mais. Depois o Senhor Jesus vai dizer que as perseguições aconteceriam não somente num ambiente hostil ao Evangelho, mas também dentro da própria família. Ele vai dizer, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. E, por fim, o Senhor Jesus vai dizer de episódios importantes da natureza que se sucederiam e também de epidemias e fomes. Haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas, prezados, o melhor de tudo isso é que o Senhor Jesus, depois disto, vai dizer 3 coisas muitíssimo importantes para os discípulos e que nós precisamos absorver para nós mesmos e colocar em prática. 3 coisas importantes sobre como os seguidores dele, como os crentes de uma maneira geral, deverão proceder em meio a todos os acontecimentos que ainda sobreviriam. E a primeira coisa importante que Jesus vai dizer é: aproveitem a oportunidade para testemunhar. No versículo 13, o Senhor Jesus vai dizer assim, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, convenhamos, nunca o mundo parou e ficou tão perplexo como estamos vendo nesses dias de Covid-19, de coronavírus, de lockdowns, não é? Irmãos, o que eu acho mais incrível é
é que tem muita gente que ainda não reconhece que esses acontecimentos fazem parte do plano de Deus para finalizar esse tempo aqui na terra. Nunca então, irmãos, foi tão oportuno testemunhar para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus de que as profecias estão se cumprindo. Ontem, conversando com meu filho, eu estava sugerindo para ele abordar amigos queridos dele, que ele sabe que não conhece o Senhor Jesus, e dizer: olha, você está vendo tudo que está acontecendo? Você percebe que o mundo está virado de cabeça para baixo? Então, saiba que isso não é novidade para nós que cremos no Senhor Jesus. E não é mesmo. E o Senhor Jesus então disse para os discípulos e diz para nós nesta noite: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Especialmente, prezados, nesses dias as pessoas estão muito fragilizadas e inseguras. Por quê? Porque o dinheiro não resolve o problema delas. O poder não resolve. O que resolve é a fé no Senhor Jesus. O que resolve é saber que nós temos pátria celestial, nós temos casa preparada no céu. Se a gente aproveita esse momento e mostra para aquele que ainda é descrente, mostra nas Escrituras que nada disso surpreende os cristãos, certamente eles não somente ficarão impactados, mas também se consolarão, se sentirão consolados como nós somos consolados por tudo que cremos. Mas eu fico muito triste às vezes, prezados, e costumo chamar a atenção de algumas pessoas, especialmente da família ou amigos que eu tenho forte ligação, que eu sei que vão receber bem a minha exortação. Eu fico triste porque tem muitos crentes conversando sobre tudo que diz respeito a esse coronavírus, a essa pandemia, fazem inclusive muitas piadas, e piadas até de mau gosto. Eu não gosto de ouvir piadas sobre essa pandemia, sobre esse momento que nós estamos vivendo, porque ele é muito triste, mais triste para algumas pessoas, não é? Mas interessante que tem muitos crentes que falam sobre tudo, mas não falam sobre o Senhor Jesus nesta época. Não aproveitam o momento para proclamar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão sem saber o que fazer, sem saber como lidar com essa época que certamente é a época mais difícil da nossa geração. Talvez alguns crentes achem que evangelizar agora, nesse momento, seja oportunismo da nossa parte. Mas quero dizer-lhes, prezados, que é para sermos oportunistas mesmo, porque o Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, tudo que vai acontecer é para que vocês deem testemunho. Tudo que está acontecendo é Deus preparando o terreno para que mais pessoas o reconheçam como Deus e reconheçam o Senhor Jesus como Salvador de suas almas. E temos que ser oportunistas, sim. Isso é um oportunismo positivo, um oportunismo no bom sentido. Aliás, na Bíblia nós somos exortados a proclamarmos a palavra de Deus até mesmo em momentos inoportunos. Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista
cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que exortação maravilhosa do apóstolo Paulo a Timóteo e que bate com tudo que o Senhor Jesus falou ali para os discípulos. Não é? Aproveita a oportunidade, vem gente em meu nome, vem gente pregando fábulas, vem gente pregando coisas que as pessoas querem ouvir, porque vem ao encontro das suas cobiças, mas você não perca a oportunidade, prega a sã doutrina. Prega a sã doutrina, aproveita essa oportunidade. É muito interessante que o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa que Jesus falou sobre os impostores. Ele vai dizer, olha, haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres. Pessoas que vêm pregando um outro evangelho. Mas o Senhor Jesus vai dizer para aqueles discípulos, olha, todas essas coisas, esse é o princípio das dores, e servirão de sinais para a conclusão do meu propósito aqui neste mundo, mas tudo isto vai acontecer para que deem testemunho. E a segunda coisa importante que Jesus vai dizer logo em seguida a isto, é maravilhoso demais. Jesus vai dizer para eles, dependam de mim para testemunhar. Versículo 14 e 15, ele vai dizer assim, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Prezados, isso é glorioso. Muito interessante essa recomendação do Senhor Jesus, porque o que ele transpareceu aqui é que se os seus seguidores estivessem de fato e de verdade andando em comunhão com ele, então eles saberiam o que responder para as pessoas. Eles saberiam o que dizer para as pessoas quando fossem perguntadas sobre tudo que estava acontecendo. O Senhor Jesus diz para eles e para nós que não precisamos nos preocupar nesses dias, porque Ele haveria de colocar palavras em nossa boca. Que bênção isso, prezados! Arrisque-se a falar Jesus nesses dias e você vai ver a capacidade que Deus vai te dar para você explicar para as pessoas tudo que está acontecendo. Às vezes você está me ouvindo agora e fala assim, mas eu não saberei explicar, mas creia no que o Senhor Jesus falou, olha, faça e eu vou colocar palavras na sua boca. É por fé, prezados, nossa vida é por fé. Isso é uma bênção. O que precisamos fazer hoje, na situação em que estamos vivendo, ao invés, como de manhã eu falei, ao invés de ficarmos paralisados, de medo, angustiados e tudo mais, o que nós precisamos é abrir as nossas bocas e testemunhar. Porque ao fazê-lo, as palavras fluirão das nossas bocas. Arrisque-se. Sugiro para você, arrisque-se. Sente-se com alguém, telefone para alguém, converse, talvez você tenha gente dentro da sua casa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Senta e conversa e fala do Senhor Jesus, você vai ficar impressionado com a capacidade que o Senhor vai te dar. É simples assim, prezados. Jesus disse, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos se opuserem. Queridos, para esses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, tudo o que precisamos para esses dias é nos santificar mais, é depender mais do Senhor, é andar com Ele e, sobretudo, termos uma disposição mental para proclamá-lo. Pense assim, estamos vivendo os últimos dias e estamos mesmo, prezados. Vamos aproveitar esse tempo para proclamar as boas novas da salvação. O resto Deus o fará. Não foi assim que Deus fez com Jonas, lá quando finalmente ele chegou em Nínive? Não foi isso que Deus prometeu para o profeta Isaías e todo o povo de Israel?
olha o que Deus diz através do profeta Isaías no capítulo 59. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos seus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Prezados, é obra do Senhor, a gente proclama e Deus frutifica a sua palavra e essa palavra salva os pecadores. Por fim, queridos, e concluindo, Deus vai dar mais uma orientação àqueles seus seguidores e a nós também. Vejam, a terceira coisa importante que o Senhor Jesus vai dizer é: vivam suas vidas confiadamente em Deus. Versículos 18 e 19, ele vai dizer assim: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a sua alma. Que promessa gloriosa, prezados. Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, disse o Senhor. Hoje nunca se falou tanto nesses dias como se o crente vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, se não vai passar, mas eu não quero entrar nesse mérito. Alguém veio perguntar para mim: pastor Hélio, e aí, o crente vai passar pela grande tribulação ou não? E eu disse: meu irmão, ter certeza disso não deve mudar nada em nossas vidas, não deve mudar a nossa postura que precisamos ter hoje, que é a de proclamar a palavra, de que é andar santificadamente com o Senhor, que é de exercitar a nossa fé, que é de orar mais, que é de amar mais, que é de compartilhar mais aquilo que temos com outras pessoas. Tudo que Deus quer para nós nesses dias, não é que a gente fique pensando se a gente vai ser arrebatado agora, no meio da tribulação, ou depois da tribulação, se tem arrebatamento, se não tem. Tudo que Deus quer é a nossa vida dedicada a Ele. Tudo que Deus quer é a nossa consagração de vida nesses dias. Em dias turbulentos, prezados, como os que nós estamos vivendo e que ainda viveremos, essa é a coisa mais consoladora de se ouvir, não é? Nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Vamos ficar com isso. Vamos ficar com isso. Deus nos protegerá, seja nos arrebatando antes. Deus nos protegerá, seja nos arrebatando no meio. Deus nos protegerá, seja passando pela tribulação. O fato é que somos de Deus e o maligno não nos toca. Seja o que for, nós não perecemos, porque se Deus é por nós, é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus precisarão, prezados, ser dias de muito ânimo, de muita fé e de muito trabalho. Tem muito crente aí paralisado de medo. Tem muito crente paralisado de medo, mas não é para sentir isso. É para pensar que o céu é logo virando a esquina, o céu está logo ali, é para lá que nós vamos, e aí acabou toda a tristeza, toda a dor, acabou a morte, acabou a enfermidade. Mas enquanto tivermos fôlego de vida aqui, o que Deus deseja é que sejam dias de ânimo, dias de fé inabalável, dias de proclamar a palavra. E quando nós nos envolvemos com a proclamação, não haverá lugar em nós para ficarmos amedrontados, para entrarmos em pânico. Definitivamente, prezados, nós não fomos escolhidos para sermos crentes amedrontados nesta geração que estamos vivendo. Mais do que nunca, o desejo de Deus, segundo essas palavras do Senhor Jesus, é que vivamos nossas vidas orientados por Ele, na dependência dEle, proclamando a sua salvação. Vamos testemunhar
Prezados, vamos testemunhar, meu irmão, vamos testemunhar, minha querida irmã. Os dias são maus, nós temos certeza de vida eterna, mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem, e nós precisamos ser boca de Deus para essas pessoas. Estou certo, absolutamente certo, de que nunca tivemos ouvidos mais atentos à proclamação da palavra do que nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Concluindo, prezados, eu estava aqui pensando, já vieram muitas guerras e Jesus não voltou, não é verdade? Veio o ano 2000, e quem não se lembra, né, o bug do milênio, muita gente achou, tinha aquela ideia de que achavam que tinha um versículo na Bíblia que dizia que 1000 passarás, 2000 não chegará, isso não existe na Bíblia, mas muita gente pensou que Jesus voltava naqueles dias. Veio a destruição das torres gêmeas e Jesus não voltou, não é mesmo? O Oriente Médio sempre está fervendo em guerras e Jesus não voltou. As pessoas estão vivendo numa promiscuidade como nos dias de Sodoma e Gomorra e Jesus ainda não voltou. Veio a AIDS e todo mundo achou que todo mundo ia ser exterminado e Jesus não voltou. Vieram terremotos horrorosos, tsunamis assustadores, não é? E Jesus ainda não voltou. Agora estamos lutando contra essa pandemia horrorosa e provavelmente muitos estejam achando que Jesus não voltará. E ninguém pode afirmar nem que sim, nem que não. Mas eu queria desafiar o seu coração e encerrar essa reflexão com alguns versículos da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, falando sobre a ascensão do Senhor Jesus. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, 2 anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele voltará. Ele disse que ia nos preparar lugar e que voltaria. Então Jesus pode voltar nessa noite, pode voltar semana que vem, mas o que ele quer é que testemunhemos. Olha esse aqui, ó. Paulo aos Tessalonicenses, no 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ai, irmãos, ele mesmo vai dizer no Evangelho de Marcos: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas eu quero dar mais ênfase nisso que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 8 a 10. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Jesus vem. Jesus vem, e nós estamos aqui, nesses dias que antecedem a sua volta, e Ele então nos exorta a que testemunhemos, proclamemos,
quando você começar a proclamar, você vai ver que você está intrépido, você vai ver que você está ousado, você vai ver que não tem lugar em você para ficar paralisado de medo e nem em pânico. Como é que você vai viver, então, passados? Há dois caminhos aqui para você seguir. Há o caminho daquilo que o Senhor Jesus deseja, de que dependamos dele nesses dias e aproveitemos esta oportunidade para que mais pessoas possam ir para o céu no dia em que ele vier nos buscar. Escolha andar com o Senhor, escolha se santificar, escolha aprender mais dele, escolha orar mais, escolha proclamar as boas novas da salvação. Amém? Graças a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque somos do Senhor. O maligno não nos toca. E temos a grande oportunidade de proclamar esta palavra que nos salvou a outros que ainda não conhecem a Ti. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda a Tua igreja. Dá-nos ousadia e intrepidez no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, estamos finalizando o nosso culto. Eu quero desejar para vocês uma ótima noite na presença do Senhor, uma semana na presença dEle, uma semana dependendo dEle, se santificando cada vez mais. De manhã eu fiz essa ressalva e gostaria de fazê-la novamente. Você não precisa de tanta informação. Dá um freio aí em tudo que você vê, em todos os jornais, nos grupos, em tanta notícia. Você não precisa saber de todas as pessoas que estão morrendo no mundo, seja pelo Covid, seja por outros motivos. Infelizmente, a gente não tem sabido lidar com redes sociais nessa época, não é? Mas Deus pode nos dar sabedoria para isso. Fique mais seletivo. Não encha tanto a sua mente, o seu coração com tanta coisa ruim. Desde que o mundo é mundo, coisas ruins acontecem, não é? Ao invés disso, gaste mais tempo com a palavra de Deus, certamente vai ser uma higienização para a sua mente e vai te edificar, vai te desafiar o seu coração, não é? Arrisque-se a falar mais do Senhor Jesus nesta semana que está começando. Quarta-feira nós temos a nossa escola bíblica dominical online e eu continuarei ali, estarei falando sobre um entendimento bíblico sobre a conversão. Nosso querido pastor Manga, está de férias, não é? E nós desejamos para ele férias abençoadas e abençoadoras, não é? E mandamos daqui um grande abraço para ele. Acompanhe os pedidos de oração que são feitos nos grupos, né? Vamos interceder uns pelos outros. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, eu vou impetrar a bênção e a gente segue com a finalização do nosso culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com vocês, meus queridos irmãos e amigos que estão cultuando conosco pela internet. Sejam com a Igreja Batista do Cordeiro. Sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Um grande abraço para você. Deus te abençoe.